Olá galera do bem, estamos aqui hoje para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento e como que você pode aí aprimorar essa habilidade, esse jeito de se autoconhecer. Eu quero te fazer uma pergunta: como anda o seu autoconhecimento? A maioria das pessoas concorda que mudar algo em nós, como algum comportamento, é bem difícil. É difícil para você? Por mais que saibamos aqui pelo nosso lado racional que a mudança é necessária, que evitaremos algo pior lá na frente, ainda assim parece desafiador. Estamos habituadas, é como se tivéssemos entrado no piloto automático, ou seja, vamos fazendo as coisas sem questionar muito, sem nos importarmos com os detalhes, sem nos fazermos perguntas, sem nos questionarmos sobre o que andamos fazendo da nossa vida. E mas por que nós agimos desse jeito? Porque nós adquirimos certas maneiras, sabe, ao longo da vida. Porque pensamos uma coisa e no fim talvez façamos outra? Será que seja isso? A resposta para tais questionamentos tem a ver com a primeira pergunta que eu te fiz. Como anda o seu autoconhecimento? Consegue responder isso? Autoconhecer-se, sabe, é quando a gente dá conta de se observar. É saber prever qual seria a sua reação diante de algum comportamento. Ou então dizer que se você consegue realmente ter controle sobre o seu comportamento. É você dizer que você sente o que você realmente sente, sem máscaras, sem mentiras, sem mecanismos de defesa. Já te fizeram alguma pergunta sobre você mesma que você teve que pensar sobre alguns segundos sobre isso? É porque na verdade no fundo você não tinha tanta certeza sobre essa resposta, não é mesmo? Bom, talvez você esteja precisando aprimorar o seu autoconhecimento. Na visão de Skinner, o conhecimento de si próprio tem origem social. Está associado ao autorrelato. Aprenderemos, sabe, sobre a observação dos nossos sentimentos e comportamentos por meio cultural, por meio da cultura que nós estamos inseridos. Você concorda com isso? E essa cultura se refere a dois aspectos. Um no sentido amplo, como o país, e também um no sentido restrito, como a nossa família. O tanto de autoconhecimento que você tem e o tipo de autoconhecimento dependerá do contexto em que você cresceu. É isso mesmo. Quem gosta aí de não valorizar a sua história, é preciso repensar. Vou dar um exemplo. Imagine uma criança que se desenvolveu em um ambiente no qual a sua família não costumava conversar muito com ela. Não lhe perguntava sobre o seu dia, como foi na escola, sobre os seus sentimentos. Agora imagine outra criança que cresceu em um ambiente no qual havia uma grande interação. Os irmãos relatavam, conversavam na hora do jantar, como havia sido o seu dia, se estavam contentes, se estavam tristes. Seus pais perguntavam a essa criança sobre os seus amigos da escola, sobre como ela se sentia com relação aos seus professores, sobre suas facilidades e também sobre as suas dificuldades. Conseguiu pensar? As duas crianças, uma do primeiro exemplo e a outra do segundo? Então me responda, qual dessas crianças você imagina que tenderá a ter um autoconhecimento mais aprimorado? Provavelmente a segunda criança, não é mesmo? Vamos falar agora sobre as vantagens que uma pessoa tem ao adquirir um bom autoconhecimento. E você já parou para pensar que o autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo? Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma por perguntas que lhe foram feitas está em posição, isso mesmo, em uma posição melhor de prever e controlar o seu comportamento. Quem vem nos trazer isso é o Skinner, sabe, na sua teoria aí de comportamento social. Então, assim, tornar-se autoconsciente de seus comportamentos, sentimentos e dos fatores que colaboram ali para que você tenha um autocontrole das suas emoções, uma consciência de si mesmo, podendo ali interferir, sabe, nos seus comportamentos. Ter autoconhecimento te permite melhor um planejamento da sua vida.
e de um relacionamento também interpessoal, de relacionar melhor com as pessoas de uma maneira mais positiva. Saber prever seus sentimentos e comportamento vai te permitir também, sabe, precaver situações futuras, para que você possa, talvez, não fazer aquilo que te faria mal, que não te faria bem. Se você sabe que tem costume de ficar nervoso, por exemplo, em uma apresentação de um trabalho, você pode se preparar para isso antes, não é verdade? Você pode treinar a sua performance imaginando as possíveis perguntas que lhe serão feitas. Na terapia clínica, uma das formas de nós, psicanalistas, ajudarmos o paciente no processo de seu autoconhecer, nós costumamos fazer muitas vezes perguntas que levem a uma reflexão sobre si mesmo. E essa reflexão induz a pessoa a voltar para dentro de si mesma, muitas vezes pensando algo que nunca havia cogitado. E para isso eu gosto muito de conversar, fazer essas perguntas para o subconsciente, quando a pessoa está num transe hipnótico. Então, assim, por meio das análises, das histórias, dos pensamentos, sentimentos, e com a ajuda, né, de um terapeuta, de um bom terapeuta, você aí pode estar adquirindo um maior autoconhecimento. Este processo, sabe, de ir aumentando o seu autoconhecimento, vai se tornando tão natural com o tempo, isso mesmo, que mesmo depois que acaba o processo, que a pessoa, né, tem a alta da terapia, ela já consegue fazer essas análises sozinha, porque ela já está dominando essa ferramenta, né, o autocontrole e o conhecimento de si mesma. E o autoconhecimento enriquece nossos atributos. Vai nos permitir adquirir maturidade, isso mesmo. A gente começa a despertar, sabe, para aquilo que nos incomoda, sendo o primeiro passo para a mudança, isso mesmo. O que está te incomodando aí agora? O que mais te incomoda na sua vida? Porque entender o porquê da nossa reação diante do comportamento alheio vai nos ajudar a evitar tal reação. Aí a gente pode substituir para outra que seja mais adequada àquele momento, que vai nos ajudar, vai nos fazer ficar mais em paz, conviver melhor com as pessoas. Começamos a adquirir uma visão mais detalhada de nós mesmos, vai nos auxiliar a enxergar melhor o outro também. Percebemos, sabe, que tipo de reação a pessoa tem diante de algum comportamento nosso. E com isso, sabe, se julgarmos que a reação não nos agrada, podemos mudar o nosso comportamento também de uma próxima vez. E o autoconhecimento é também assim primordial para o alcance de metas, para o alcance de sonhos, sabe? Permite que você possa elaborar o quê, Val? Elaborar estratégias mais alinhadas com a nossa realidade. E assim, sabe, com um bom autoconhecimento, você saberá melhor. Você perceberá melhor as suas qualidades, suas capacidades também, as suas motivações, o que auto te motiva. Você entenderá os pontos em que você deve também aperfeiçoar, tornando o seu desenvolvimento pessoal um processo mais leve, um processo mais fácil. Não é nada melhor do que conhecer a nós mesmos, sabe? Quando uma pessoa ela se autoconhece, ela se torna uma pessoa mais segura. Ela se torna uma pessoa que já não se importa com aprovação alheia, com críticas alheias. Preste atenção. Se você é uma pessoa que se autoconhece, se você é uma pessoa que sabe das suas dificuldades, que as pessoas costumam chamar de defeitos, eu gosto de chamar de dificuldades, desafios, né? Eu gosto de chamar de desafios. Porque quando você já sabe aí de suas limitações, esses desafios que estão na sua vida, você também sabe suas forças, sabe aí o que você tem de virtudes, de capacidades. Qualquer pessoa pode dizer o que quiser a seu respeito, porque você tem certeza de quem você é. A pessoa, ela vai apontar os seus defeitos, mas você já sabe deles, entendeu? Então eles não te atingem. Você só vai olhar, puxa vida, eu sei. E a pessoa fala com você assim, olha, você é uma pessoa muito nervosa. Aí você fala assim, eu já sei que eu sou nervosa. A pessoa fala com você, você é uma pessoa muito desorganizada. Que bacana, eu já sei que eu sou desorganizada. Só que a diferença é que eu tenho ali um plano de ação, eu tenho alguma coisa, eu já tenho ali caminhos para poder estar resolvendo a minha dificuldade. E você, o que está fazendo para vencer as suas? Você vai responder tipo isso.
né? Não que você seja uma pessoa nervosa ou desorganizada, mas você sabe o que você é e o que você precisa mudar. Eu também sei o que eu sou e o que eu preciso modificar para estar cada dia melhor. E para que você possa fazer esse processo de autoconhecimento, existem muitas ferramentas que podem te ajudar. Eu vou deixar aqui para vocês, faça uma lista de 5 qualidades suas, mas pense muito bem antes de você elaborar essa lista. Não adianta colocar apenas qualidades de senso comum, certo? Você tem que pensar direitinho. Depois, liste 5 defeitos seus, um do lado do outro. Escreva algo que você pode fazer para poder modificá-los. Nada de tentar, é para conseguir. Peça para alguém com que tenha intimidade e confiança, sabe? Aquele amigo do coração, alguém da família, para fazer o mesmo sobre você. Listar suas qualidades e seus defeitos. O feedback vindo de outra pessoa também promove mudanças. Compare se as listas são parecidas. Em seguida, você vai fazer um gráfico, sabe? Um gráfico pizza. Você vai colocar nesse gráfico 8 divisões. Coloque em cada espaço as palavras que eu vou dizer para vocês aqui. Amor, amizade, trabalho, família, lazer, religião, dinheiro e saúde, certo? Você vai pintar cada área de forma proporcional à satisfação que você tem sobre ela atualmente na sua vida. Por exemplo, em algo que te satisfaça 50%, pinte apenas a metade do espaço. Depois que você fizer isso, compare tudo. Não que vai necessariamente ter uma resposta certa e uma resposta errada. Porque o que é bom para a Val pode não ser bom para você, entende? Essa comparação é só apenas para te dar uma maior noção dos seus valores. Mas atente-se à questão do equilíbrio entre as áreas, sabe? Pergunte-se se houver algum desequilíbrio. Se você perceber algum desequilíbrio, alguma área que está menor, a outra maior, grande, a diferença é grande entre as áreas. Outra coisa, faça um diário. Ter um diário pode ser um pouco até antiquado para algumas pessoas, mas é uma boa ferramenta para que você possa se autoconhecer melhor. Então anote as suas emoções do dia, anote quando elas surgiram e como você reagiu diante delas. Para isso eu vou deixar um diário de bordo aqui, é o mesmo que eu uso com os meus clientes para que você possa fazer aí também. É importante ressaltar aqui que estamos, sabe, mudando. Ai, peraí, gente. Esse vento aqui à beira-mar tá atrapalhando nossa conversa, sabe? Você precisa olhar o que você sentia, o que você pensava a respeito de si mesma, sabe? Há 5 anos atrás, o que você conseguiu mudar? Você vai perceber que você já mudou muitas coisas. Então não vem com essa história que mudar é difícil, que mudar é impossível, que mudar é trabalhoso, porque você consegue, entendeu? Porque você já mudou muita coisa, porque tudo muda o tempo todo no mundo. Só basta saber o que mudar. E eu espero que esse exercício aí de autoconhecimento seja uma coisa que você possa fazer de forma frequente, não só agora. E o que você tem feito para aprimorar o seu autoconhecimento? Já parou para pensar? Será que você, antes de estar me ouvindo aqui agora, já tinha tornado isso importante na vida de você, na sua vida? Já tinha parado para pensar? O autoconhecimento, ele pode mudar a nossa vida. Eu me autoconhecer foi algo fundamental. Por exemplo, para eu perceber que o trabalho que eu tinha, anterior a esse que eu faço, era um trabalho que já não fazia mais sentido, que não me fazia bem, que estavam roubando as minhas forças, que estavam me fazendo parecer, sabe, menor do que eu sou. Eu não era tão valorizada e principalmente que roubava o meu tempo. Roubava o meu tempo da qualidade de vida, roubava o meu tempo de estar com minha família, de fazer aquilo que eu amo. Olha agora, eu estou aqui gravando para vocês. Hoje é uma sexta-feira de tarde, por volta de umas 4 e pouco da tarde. E eu acabei de trabalhar, de atender meus clientes, de fazer o outro trabalho que eu também desenvolvo no mercado. E eu estou aqui com os meus filhos, sabe? Olha aqui, eu vou até mostrar a vocês, ali. Ó, os meus filhos ali na quadra, daqui a pouco também eu estarei lá jogando com eles.
perceber que a gente não precisa de muito para ser feliz, que a gente não precisa viver correndo, que quanto mais a gente corre, menos a gente chega nos lugares, e quanto mais a gente está ocupada. Então, assim, quando eu vi o que me incomodava, o que me fazia feliz, quais eram as dificuldades que eu tinha para mudar aquilo que não estava me fazendo bem. Por que volta e meia eu falo sobre o meu trabalho, sobre o quanto esse trabalho antigo não me fazia bem? Porque era o que realmente me incomodava, sabe? A minha vida familiar com meu esposo, com meus filhos, sempre foi uma vida harmônica, sem grandes conflitos. Nós sempre trabalhamos muito a espiritualidade dentro de casa, o respeito mútuo, a autoajuda. Então, assim, não posso dizer que isso foi ou é uma problemática para mim, mas o meu antigo trabalho era um problema na minha vida, era a pedra do meu sapato, era o que me incomodava, era o que não me deixava ser realmente plena e feliz. E quando eu me livrei disso, apesar de ter tanto medo, apesar de procrastinar, apesar de acreditar que talvez eu não daria financeiramente conta de viver de outra forma, e por isso eu me mantia naquele trabalho. Quando eu me autoconheci, eu percebi que eu tinha toda uma coragem dentro de mim, que eu tinha todo um poder de transformação e que as possibilidades fora daquele lugar eram infinitas. Eu fiz essa transformação na minha vida. E eu posso dizer para vocês que vale a pena. Vale a pena estar aqui agora com os cabelos bagunçados no rosto. Vale a pena estar aqui agora para poder ir ali brincar com os meus filhos. Vale a pena estar aqui agora nessa sensação de liberdade, de viver no local onde eu sempre sonhei, de poder meditar, de poder estar pertinho de Deus como eu estou neste momento. Isso só foi possível porque eu tive a coragem de me autoconhecer. Eu tive a coragem de transformar. Eu tive a coragem de mudar aquilo que estava me fazendo ficar triste, aquilo que estava roubando minha vida. É isso. A verdade é essa. E agora eu pergunto para vocês, o que está incomodando você de verdade? O que rouba a sua vida? Sabe? O que anda roubando as suas horas? O que anda roubando a sua felicidade? O que anda roubando o seu olhar diferenciado e belo? O que anda distanciando daquilo que você é? E agora, você consegue me responder? Quem é você? Você se conhece? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários, eu quero ler depois. Diga pra mim qual é a sua dificuldade. Diga pra mim o que está te prendendo nessa situação, nesse casulo, nessa zona de conforto que não te deixa sair. Talvez eu possa te ajudar de alguma forma, seja gravando vídeos, seja te respondendo pessoalmente. Mas o que eu não quero é que você permaneça desse modo, porque se você me ouviu até agora nesse vídeo longo, é porque você realmente tem esse desejo de se transformar. Você realmente tem esse desejo de ser diferente, de promover mudança, de promover coisas melhores para a vida de vocês. E eu desejo para vocês realmente que você seja capaz, que você tenha essa coragem. A capacidade, ela está dentro de você. Aliás, todas as ferramentas, todos os recursos estão dentro de você. Eles vieram de fábrica, sabe? Eles vieram de fábrica na sua criação, da natureza que você é. Pelo mesmo Criador que criou tudo isso aqui, ó. Que criou, ó, que vem da fonte. Essa fonte divina. Escute. Escute o som. O som da fonte. Do alto. Certo? Ele não te fez diferente. Ele não te fez incompleto. Sabe? Ele te fez individual, te fez de maneira subjetiva, te fez único, se fez diferente das outras pessoas, sim, mas com os recursos igualmente, mas com os mesmos recursos. Você é provido de tudo que você precisa aí dentro, só precisa lançar mão, só precisa abrir mão de outras coisas, lançar mão daquilo que precisa ser lançado, e logo tudo descortinará, sabe? É como se fosse uma venda que está aí tampando os seus olhos. Seus olhos de repente estão vendados. Os olhos que eu digo são os olhos internos, os olhos da alma, os olhos lá de dentro, sabe? Aqueles olhos que você abre quando você fecha de fora. Quando você fecha aqui, ó,
abre os olhos da alma. E aí você se vê por dentro. Talvez você tenha feito pouco isso. Talvez não tenha lhe sobrado, né, tanto tempo. Ou talvez até lhe sobre tempo. Mas você quer fugir de si mesmo. Saia desse processo. Minha amiga, meu amigo, esse é o caminho errado. Esse é o caminho da contramão. Porque o caminho certo, o caminho verdadeiro é aquele que te leva para dentro de você. Tá? Tenha coragem de enfrentar as suas sombras, os seus medos. Tenha coragem de enfrentar aquilo que te machuca, aquilo que te aprisiona. Tenha coragem de modificar. Falar do autoconhecimento é falar da gente mesma. Então imagine, sabe, que você está em uma entrevista de emprego e alguém lhe pergunta quem é você. O que você responderia nesse momento? Imagine você nessa situação, mesmo que você nunca tenha feito uma entrevista na sua vida. Quando você pensa em seu modo de agir, quais as principais palavras que vêm à sua cabeça? O que te faz feliz? Quais lugares te traz mais assim bem-estar? Que atividades te dão prazer? Com que tipo de pessoa você se sente bem? O que faz os seus olhos brilharem? Consegue responder essas perguntas? Essas reflexões? É tranquilo para você? Vai refletindo, se quiser, anote. Sabe, assim, vai escrevendo, faz tudo isso aí que vem à sua mente. Porque você cria o seu mapa da felicidade. A ideia aqui é que você entenda melhor o que te faz feliz. É um exercício simples, mas poderoso. O que os outros pensam sobre mim, para o bem ou para o mal. E frequentemente, assim, um pouco de cada coisa. Sabe, nossa autopercepção é naturalmente enviesada. A gente muitas vezes pensa sobre a gente o que a gente não é. Algumas vezes com o ego inflamado a gente acha ser a mais do que somos, outras vezes achamos que somos menos. Por isso sempre é bom ampliar, sabe, a nossa perspectiva. É bom perguntar, né, para as pessoas que convivem com a gente. Pergunte assim, o que vocês acham que eu faço bem? O que vocês acham que eu posso melhorar? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? E a gente aqui conversando sobre autoconhecimento, eu fico, sabe, assim, observando o quanto que as pessoas muitas vezes dizem não ter tempo para olhar para dentro de si, para voltar para si mesma. Outras pessoas estão nessa busca constante. Eu acho muito bacana quando eu recebo cada cliente, a maioria mulheres, que realmente querem se transformar, que realmente querem se conhecer, que se esforçam para fazer isso. E o processo de autoconhecimento, eu não vou dizer que ele é sempre uma coisa prazerosa e gostosa de se fazer. Não, às vezes dói. Por quê? Porque quando eu tenho que olhar para mim, eu começo a perceber aquilo que eu realmente sou, de verdade, na minha essência. E aquilo que eu sou não é só belezas. Aquilo que eu sou não é só coisas assim que venha a me agradar, certo? A massagear o meu ego. Não, pelo contrário. A gente descobre as nossas qualidades, as nossas virtudes e, na verdade, nós colocamos todas essas virtudes, essas habilidades a nosso serviço, a serviço do mundo, do planeta, a serviço da humanidade. Porque, na verdade, é para isso que a gente está aqui. Nós estamos aqui para servir. E, ao servir, nós vamos aprendendo uns com os outros. Então, esse é o processo que é feito, só que eu vou encontrar lá dentro também aquelas dificuldades que eu trago, as minhas sombras, aquilo que eu mascaro, que tudo isso se transforma em mecanismos de defesa. A psicanálise, ela vem trazer isso pra gente, que quando a gente revida as situações, quando a gente quer fazer de conta que muitas vezes elas não existem, quando a gente arruma justificativas para aquilo que a gente não quer mexer, sabe? Quando a gente reage a outros tantos incômodos, tudo isso são mecanismos de defesa. O nome já diz, a gente quer defender, se defender.
a gente não quer olhar para essa sombra que há entre nós. Mas todos nós temos sombras e também temos aí a nossa luz, certo? A gente não pode se assustar com a nossa sombra. A gente não pode se sentir entristecido, se sentir fraco, se sentir um trapo, simplesmente porque descobrimos que temos sombra. Não, que bacana, nós temos. E essa sombra, ela é para ser iluminada. Só que como que eu coloco luz em alguma coisa que está lá no escuro? Que eu não aproximo, que eu não mexo, entendeu? Então não é fazer de conta que não existe, não é varrer para debaixo do tapete. Eu preciso enfrentar algumas situações. E aí quando eu começo a me conhecer, e como acontece com as minhas clientes, as minhas borboletas começam a sair do casulo, elas começam também a não aceitar algumas coisas. É por isso que eu estava dizendo para vocês que dói, às vezes, mudar. Então, o que que não aceita? Por exemplo, tá num relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, e aí elas começam a entender o seu valor, por que veio ao mundo, ver as suas habilidades, perceber que aquela situação que ela está vivendo não está fazendo bem para ela, não faz ela evoluir. E talvez todo esse vazio existencial, essa dor no peito, essa tristeza, essa insônia e tantas outras coisas que elas chegam acometidas, podem estar relacionadas a coisas que elas não conseguem muitas vezes ou acreditavam que não conseguiam largar. Talvez por uma dependência emocional, uma carência, fica presa a situações que são muito ruins, que são muito desagradáveis e que acaba ferindo a sua autoestima. Então, quando elas começam a descobrir a sua força, e a gente só consegue descobrir a força quando a gente se autoconhece. Então, olhando para dentro da gente, olhando para dentro de si, é que nós vamos perceber quem realmente somos, certo? E nós somos criaturas divinas. Nós temos essa centelha de luz que já vem com a gente. É por isso que eu gosto de dizer, as ferramentas estão dentro de nós, elas já vieram, certo? Eu não coloco nada dentro de ninguém. Eu uso das ferramentas que meus clientes têm, das ferramentas que você tem aí e que eu estou mexendo com elas agora, ao você me ouvir, ao você fazer essas reflexões. Você já tem elas dentro. Então as ferramentas, elas vêm de fábrica, vêm conosco. Então eu só utilizo dessas ferramentas, mostrando para essa pessoa que a força está ali e que ela já foi forte em muitas outras situações e que ela já venceu outras tantas e que ela tem valor e que ela tem realmente muitas habilidades, precisando ser potencializadas, precisando ser distribuídas a esse mundo, sabe? Muitas pessoas estão morrendo. Estão morrendo porque tem pessoas boas que ficam caladas, tem pessoas boas que não estão colocando em ação as suas qualidades. E é justamente por isso, por acreditar que não tem, por acreditar que não é capaz. E aí fala assim, nossa, puxa, eu amo ver os vídeos da Val, eu gosto de assistir palestras da Val, de ler os textos, os livros que a Val escreve, mas é a Val, eu não consigo fazer. Você também tem a sua habilidade, talvez não seja para fazer lives, palestras, escrever livros, mas você tem a sua habilidade e você precisa colocar essa habilidade em ação. Porque ao colocar essa habilidade em ação, você vai salvar não só a sua vida, você vai ajudar a transformar outras vidas. Então comece a colocar tudo que tem aí dentro de você para fora. Coloque sentido na sua vida, coloque propósito. Tem um motivo para acordar cada dia. Cada dia é importante, cada dia é especial. Mas essas habilidades, potencializar tudo isso só será possível se você se autoconhecer. Porque sem o autoconhecimento fica um pouco complicado, porque como que eu vou potencializar aquilo que eu nem sei que eu tenho? Onde está? Onde eu tenho, onde já habita essa força toda? Então, para que eu possa realmente ajudar pessoas, ter propósito na vida, colocar minha missão em ação, eu vou precisar me autoconhecer. O autoconhecimento, ele perpassa por essa ideia de felicidade, essa felicidade que é tão simples. A felicidade é muito simples, gente. A gente que complica, sabe? O quanto é gostoso estar aqui sentada. Vocês estão ouvindo aí ao fundo os passarinhos cantando, sabe? Se você se permitir ser feliz agora, só sentindo, ouvindo
o canto dos pássaros, tendo gratidão pela oportunidade da vida, tendo gratidão pelos dons que você traz, pelos seus talentos. Você vai perceber que dá para ser feliz agora. Não precisa ser amanhã. Dá para ser feliz com o que você já tem. Diga aí para você agora: eu já posso ser feliz com o que eu tenho. Todos nós podemos. E vamos buscar sempre mais. Vamos crescer, vamos evoluir, mas já podemos ser felizes com o que nós já temos. Vamos transformar. Vamos abrir mão daquilo que está doendo, que está machucando, que está incomodando, que não nos fazem bem, que se nos segura pelo pé, que não nos deixam voar. Certo? E vamos colocar em ação as nossas forças. E é por isso que eu desejo que 2021 seja realmente para você esse ano onde você vai focar no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal. É o que você pode fazer de mais importante, cuidar de você. Quando a gente cuida da gente, tudo o resto é consequência, entendeu? Porque nós mudamos, inclusive, a maneira de olhar para o mundo. Nós assumimos as nossas dificuldades e pronto. Eu tenho essas dificuldades e vou trabalhar agora para vencê-las e não vai ser do dia para a noite. Tá? Não vai ser do dia para a noite. Essa dificuldade, ela vai ser vencida dia após dia. Dia após dia. Com dedicação, com estratégias, vamos mexer com a mente, vamos procurar ajuda se for necessário, porque a gente não vai permitir mais não cuidar do nosso interior, tá bom? Então silencie, faça meditação, faça as auto-hipnoses aqui do canal, dedique esse tempo para você. Você é a coisa mais importante desse mundo, nada é mais importante do que você. Nada, nem ninguém é mais importante que você, tá bom? Talvez você está querendo salvar as outras pessoas. Salve a si mesma. Primeiro. Depois você vai cuidar do outro. Não tem como você cuidar do outro sem deixando de cuidar de você. Então dedique tempo de qualidade para a sua vida, para aquilo que você gosta, para aquilo que você ama. Durma bem, alimente-se bem, exercite o seu corpo. Mas principalmente, volte para dentro de você e se conheça. Sócrates já nos disse há tanto tempo: conheça-te a ti mesmo. É o segredo. Não tem como fugir disso. Val, mas você já falou isso dezenas de vezes. Eu vou continuar falando. Centenas, milhares. Quantas vezes forem necessárias para que eu consiga ajudar pessoas a entenderem a importância de voltar para dentro, de fazer a conexão interna profunda, de estar junto com a sua essência, tá bom? Faça isso. Promete? Eu desejo para vocês aí um lindo final de semana, repleto de paz, repleto de luz. E seja qual for o dia, o tempo que você assista esse vídeo, eu espero realmente que ele possa tocar o seu coração, que ele possa transformar você por dentro e te fazer acreditar de novo que tudo é possível. Eu digo de novo, porque se você recordar na sua essência, de quando você chegou aqui, na sua infância, se você olhar de novo com os olhos da criança, se você desejar de novo com o desejo da criança, se você sonhar de novo como você sonhava quando era criança, se você simplificar a vida de novo, o quanto você simplificava quando era criança, se você voltar para dentro, voltar quem você é, voltar para a sua essência, a sua vida volta a ter brilho, a sua vida volta a ter sentido. Tudo vira de novo colorido, alegre, tranquilo, cheio de paz. Um beijo no coração de vocês e não saia desse vídeo, por favor, sem dar uma curtida, sem compartilhar com aquelas pessoas que também precisam ouvir isso e modificar as suas vidas. Que você não saia. Se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva no canal, ative o sininho para que você possa ser avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo. E realmente tenha curtido esse vídeo, tá bom? Até a nossa próxima conversa. Um beijo no coração de vocês e não esqueça, saia desse casulo.